Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre custo de transporte. Então a gente vai ver algumas observações sobre esse custo e vamos também entrar um pouquinho na parte de cálculo, tá bom? Bom, primeiro para que a gente consiga começar a entender, né, sobre o custo com transporte, é necessário a gente entender que o transporte ele é um dos subprocessos, né, da logística mais importantes, né, por conta de ser aquele subprocesso que faz com que o produto chegue até o seu cliente final. Então, por conta disso, o transporte ele é um dos custos mais relevantes para a empresa, tá? E é uma das áreas, né, da logística que a empresa deve observar com mais cautela possível. Tranquilo? Então, é um fator na utilidade de tempo e determina com que rapidez e consistência um produto move-se de um ponto a outro. Então, a empresa ela tem que observar muito bem, né, se ela está sendo eficiente na movimentação dos seus produtos, na entrega do seu produto até o cliente, porque isso faz muita diferença para a imagem da empresa. Então, pessoal, vamos falar aqui de alguns objetivos da qualidade no transporte. Então, vamos falar de maneira bem rápida aqui para a gente não tomar muito tempo na nossa aula. Algumas situações em que o transporte ele foca em qualidade, né, como seus objetivos. Fazer com que o produto chegue a seu destino final sem qualquer tipo de avaria, então é um dos objetivos da qualidade do transporte. Cumprir prazos, entregar a mercadoria no local certo, investir no aprimoramento dos processos, né, executando os processos de transporte de forma mais ágil, reduzir os custos de entrega. Então todos esses fatores são objetivos da qualidade na logística, tá? Então, claro que eu tenho que focar em qualidade, mas também tem que ter um equilíbrio relacionado a custo. Então, não adianta eu tentar reduzir muito o meu custo, né, e deixar de lado a qualidade. Isso é a imagem da minha empresa. Então, o transporte talvez é o elo que está mais próximo do meu cliente final. Então, é talvez um fator que eu tenho que tomar muito cuidado, porque vai transmitir a imagem da minha empresa, tá bom? E aí, pessoal, a gente tem duas visões ou dois aspectos em que a gente pode observar o transporte. Duas óticas, né, como chama aqui o conteúdo. Eu tenho a ótica do usuário, né, ou seja, o usuário é quando a empresa ela contrata uma outra empresa para realizar o transporte. Tá? Quando ela terceiriza o transporte, ou seja, usuária por quê? Porque ela é usuária do transporte. Tá? E eu tenho também a ótica de operadora. Né? Operadora é quando a empresa mesma ela operacionaliza com frota própria o seu transporte. Então, na ótica do usuário, ela é usuária do transporte, ou seja, ela contrata uma empresa terceirizada para operacionalizar o seu transporte. Na ótica de empresa operadora de transporte, ela opera com frota própria, ou seja, a diferença entre as duas é que quando eu opero com frota própria, eu tenho os meus próprios caminhões, eu tenho meus próprios funcionários que são destinados a essa área, então eu tenho alguns custos relacionados a isso, que a gente chama de custos fixos, né? Por exemplo, o seguro do caminhão, o IPVA do caminhão, licenciamento, manutenção do caminhão, salário dessas pessoas são custos fixos, né? E alguns custos variáveis, como combustível do caminhão, pneu para esse caminhão, né? Troca de óleo. Isso são custos que a gente chama de custos variáveis. E aí a empresa ela tem esses dois tipos de custo. Quando ela é operadora, né? Quando ela tem frota própria. Quando ela não tem frota própria e que ela é usuária do transporte, ou seja, ela terceiriza, ela paga apenas uma taxa, né, pela prestação do serviço de outra empresa, da terceirizada. Então, nesse caso, ela não tem custo fixo, ela só tem custo variável, porque ela vai pagar uma taxa baseada no transporte de determinado produto. Então, por isso é importante que a gente entenda. Na ótica da operadora, ela tem uma estrutura, né, e ela tem um custo fixo e variável. Quando é uma empresa terceirizada, ela tem apenas o custo variável, baseado no volume de quantidade ou de produtos, beleza? E aí a gente pensa, qual é a melhor decisão a se tomar em relação a ter uma frota própria ou a terceirizar o transporte? Depende muito do ramo de atividade da empresa. Vou dar um exemplo bem prático para vocês, né, de duas situações em que cada uma dessas óticas são vantagens. No caso, a Netshoes é um dos exemplos. A Netshoes ela vende calçados, artigos de esporte para o Brasil inteiro. Então compensa a Netshoes ter frota própria? Não, compensa ela utilizar o que? Correios e transportadora.
Então é isso que a Netshoes faz. Ela terceiriza o transporte da sua mercadoria porque ela vende para o Brasil inteiro, né? Então não compensa ela manter uma frota no Brasil inteiro. Agora eu vou dar outro exemplo para vocês em que a frota própria já é vantajosa. O Toyo Joia, que é uma loja de materiais de construção aqui em Registro. O Toyo Joia, ele entrega materiais de construção basicamente para Registro e região, né? Não entrega para outras regiões do estado, nem do Brasil. Então, para o Toyo Joia, e são materiais, né, que são volumosos, então não compensa pagar uma transportadora. A transportadora cobraria um valor muito caro, muito alto por esse transporte. Então, já para o Toyo Joia, compensa ter frota própria, né? Além de ter um custo menor, provavelmente, vai conseguir atender os seus clientes de maneira mais, como posso dizer para vocês, mais eficiente, né? Porque eu preciso de 10 sacos de cimento, mas para hoje, lá na minha casa. O Toyo Joia ele vai tentar encaixar lá e sair para entrega hoje. Se fosse terceirizado, talvez não teria essa possibilidade. Então, são situações que a gente tem que analisar o cenário e tomar a decisão do que é mais viável para a empresa, dependendo do seu ramo de atividade, do seu público, que é o seu cliente, enfim, várias situações devem ser analisadas nesse cenário. E aí, pessoal, a gente chega aqui na parte de cálculo do custo com transporte. Então, o que eu devo observar, né, primeiro, para poder calcular? Aqui, pessoal, na nossa disciplina, a gente vai utilizar basicamente o custo com transporte rodoviário, tá? É possível se mensurar os outros? Sim, mas é muito distante da nossa realidade. Então a gente não tem nem dados específicos para conseguir mensurar. Já de um transporte rodoviário, que a gente pode se basear em um caminhão, seria muito mais simples e objetivo conseguir executar esse cálculo. Então por isso a gente vai entender a lógica fazendo aqui um cálculo como se fosse um caminhão. Então, pessoal, quais são os passos para calcular o custo com transporte? Primeiro, eu tenho que definir quais são os itens de custo na minha empresa. Depois, classificar se ele é fixo ou variável. Depois, fazer o cálculo desses custos fixos, cálculo dos custos variáveis e aí sim fazer uma estimativa total do custo com transporte. Tá? Então, basicamente, quais são os custos fixos? Custo com depreciação, no caso, se a gente está falando aqui de um caminhão, né? Custo com depreciação do caminhão. Custo do capital parado, ou seja, a grana que eu investi nesse caminhão está parado, imobilizado. Custo com pessoal, ou seja, salário do motorista, entregador, se for o caso. Seguro do veículo, IPVA e seguro obrigatório e custo de administração de frota. E em relação ao custo variável, a gente tem combustível, pneus, lubrificante, manutenção e o pedágio aqui, pessoal, a gente não vai trabalhar, porque o pedágio ele é muito específico de cada rota. Então, dependendo da rota que eu vou fazer, não tem pedágio. Ou tem 50, 60, 100 reais de pedágio. Então, vai de cada rota, cada viagem que eu vou executar. Então, por isso a gente não vai trabalhar aqui com esse custo, pedágio, tá? Porque o pedágio ele vai ser específico de cada viagem. Então, eu vou ter, quando eu for calcular o custo de uma determinada viagem, aí eu faço a mensuração, né, desse custo baseado naquela rota específica. Se ela tem pedágios, quais são os valores dos pedágios e assim por diante.